Eu nasci em Bebedouro, Uhum. que é uma cidade a 400 quilômetros ao oeste de São Paulo, e que era um centro cafeeiro onde meu pai, que havia sido durante alguns anos tabelião, havia se dedicado à agricultura de café, foi fazendeiro durante um período, e especialmente a comercialização do café. Ele comprava e vendia café. Uhum. Comprava no interior e vendia em Santos para as casas exportadoras. A vida dele era o café. Ele vivia pensando em café dia e noite. E tornou-se, em 1925 ou 26, tornou-se sócio de uma grande casa exportadora de café em Santos. Eu tive em Bebedouro a felicidade de ter um orientador a quem eu devo grande parte do meu interesse pelas coisas intelectuais. Era um advogado, filho do grande crítico literário brasileiro José Veríssimo. O nome dele era José Veríssimo Filho. Ele era um intelectual, ele era um advogado, mas era realmente um intelectual. Ele lia muito e despertou em mim o interesse pela leitura. E o interesse também em me tornar advogado. Aos 17 anos eu vim para São Paulo para fazer o exame no curso pré-jurídico. Entrei na faculdade, apesar de não ter feito cursinho na época, não havia cursinho, mas havia um cursinho de latim na época aqui em São Paulo para os estudantes de direito, mas eu não fiz. Eu era muito bom em latim e em português. Eu tinha tido um excepcional professor de latim, que era um português, Anselmo Gomes. Tive muita sorte, passei em segundo lugar no exame pré-jurídico. Fiz o pré-jurídico durante 2 anos, em 1937 e 38. E tive no pré-jurídico um colega que depois eu encontraria como um grande nome na sociologia e na literatura do Brasil, na história literária, na crítica literária. Foi o Antônio Cândido Melo Souza. E vim estudar na Faculdade de Direito e descobri, nos contatos que eu tive com os professores no pré-jurídico, que não era só, que era fundamental para ser um bom advogado conhecer alguma coisa sobre a sociedade e sobre o ser humano. Li, por acaso, uma notícia, nas férias de 1938, uma notícia sobre uma escola que se dedicava às ciências sociais no Brasil. Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo. Eu fiquei entusiasmado e me matriculei na Escola de Sociologia. Então eu estudava na Faculdade de Direito, estudava na Escola de Sociologia, as duas próximas uma da outra. A Escola de Sociologia funcionava na Escola de Comércio Álvares Penteado, da mesma forma que a Faculdade de Direito, que junto à Faculdade de Direito no Largo de São Francisco. E com o tempo, o meu interesse voltou-se muito mais para as ciências sociais do que para o direito. Frequentei o curso de Direito, mal e mal, cheguei ao 3º ano. E fiz um bom curso na Escola de Sociologia com professores de nível. No Brasil não havia, na ocasião, ciências sociais. Nós fomos obrigados a importar dos Estados Unidos, da Inglaterra e da França. Os professores vieram desses países. Tínhamos alguns professores nativos, locais, que eram brilhantes e que tinham uma contribuição importante a fazer em algumas áreas, como, por exemplo, o professor Roberto Mangi, na área de psicotécnica, que era uma coisa absolutamente nova no Brasil, revolucionária. O professor Almeidinha, da Faculdade de Direito, Almeida Júnior, que era professor de Medicina Legal na Faculdade de Direito, e, a meu ver, foi o professor que melhor ensinava a doutrina de Freud. Eu nunca ouvi explicações tão coerentes e tão acertadas, tão profundas como o do Almeida Júnior sobre o que é a psicanálise e como funciona. Era genial. Bem, na Escola de Sociologia eram professores o Almeida Júnior, o Roberto Manchi, o Sérgio Millier, que era assistente do professor Samuel Lauri,
que era um americano que ensinava sociologia. E depois a escola teve a sorte de receber um americano dedicado intensamente, exclusivamente ao desenvolvimento da sociologia, que foi o professor Donald Pearson. Através do Pearson e dos contatos que eu fiz com o Departamento de Cultura da Prefeitura, eu comecei a trabalhar, não só a estudar, como a praticar ciências sociais. Como praticar sociologia. Eu tive a sorte de fazer, ao mesmo tempo que um curso teórico, fazer um curso prático na divisão de documentação social e estatística da Prefeitura de São Paulo. Então, participei de pesquisas como o padrão de vida dos lixeiros de São Paulo, participei de pesquisas sobre as condições de vida das populações que moravam em São Paulo, na ocasião, em favelas, e mais de favela do que essas casas velhas, que às vezes tinham 10, 12 famílias. Eu participei e tive a sorte de estar em contato, portanto, não só com a teoria, mas também com a prática. Em 1940, aconteceu a mudança total na minha vida. Porque veio para o Brasil um americano chamado Lloyd Free. O Lloyd Free era assistente do professor Lloyd Cantrell, da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. O Free, além de ter esse relacionamento muito intenso com o Cantrell, era amicíssimo do Nelson Rockefeller. Então ele conseguia dinheiro para fazer pesquisas. E não sei, nessa ocasião, o Departamento de Estado estava interessado em saber o que é que está acontecendo com o Brasil. Nós vamos entrar numa guerra, para que lado vai esse gigante adormecido? Qual é a opinião pública do Brasil com referência à nossa entrada na guerra? Qual é o que é que pensa o brasileiro comum e os líderes de opinião no Brasil sobre o que está acontecendo no mundo? O Brasil, como se percebe pelas intervenções do Getúlio Vargas, vai para o eixo ou vai para os países do Ocidente, dirigidos especialmente pela França, pela Inglaterra e por nós? Bem, o Lloyd Free mudou a minha vida, porque ele foi à escola de sociologia e pediu ao Pearson alguém para supervisionar uma pesquisa de opinião pública que ele queria fazer no Brasil. O Pearson examinou os alunos que ele tinha e disse: olha, eu acho que você deve falar com o Otávio da Costa Eduardo. E o Free veio falar comigo e me ofereceu trabalhar com ele para fazer pesquisa de opinião pública no Brasil. Uma pesquisa, não foram várias, foi uma só. E eu, então, me engajei na primeira pesquisa de opinião pública feita no Brasil. E viajei por esse país inteiro, às custas, não sei se do nosso Rockefeller, não sei se do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Até hoje eu não sei efetivamente quem foi o patrocinador, mas provavelmente foi o governo americano, foi o Department of State, com o apoio do Nelson Rockefeller, que depois se tornou secretário de Estado dos Estados Unidos. Não era o ministro de Relações Exteriores, secretário de Estado, anexo logo abaixo do secretário de Estado do Exterior, dos Estados Unidos. Eu tive ocasião nessa ocasião de conhecê-lo pessoalmente, conversar com ele durante quase uma hora em Washington, quando ele era secretário de Estado. Uma reunião, para mim, inesquecível. Ele era um homem inteligentíssimo. E fui fazer essa pesquisa, voltei, continuei a trabalhar na escola de sociologia, terminei meu curso na escola de sociologia, continuei a trabalhar no Departamento de Cultura, na divisão de documentação social e estatística. E um belo dia o Pearson me chamou e disse: olha, estamos com um programa de bolsa de estudo para os Estados Unidos e nós vamos incluir você no programa. Eu fui incluído no programa. Aliás, eu discuti com o Free a possibilidade de eu estudar nos Estados Unidos. O Free me estimulou muito para fazer
essa tentativa. E eu me vi levado para os Estados Unidos para estudar sociologia, pesquisa de opinião pública, pesquisa de mercado. Não, eu fui estudar antropologia. Tá. E me tornei antropólogo. Permaneci nos Estados Unidos durante 3 anos, estudando numa universidade de nível muito bom, que é a Northwestern University, em Chicago e Evanston. E eu estudei com mestres da antropologia moderna, como Herskovits, Melville Herskovits, e Irving Hallowell, mas na área da antropologia psicológica. Naturalmente me tornei, devido à influência de Herskovits, um afeiçoado das ideias dele. Eu sou um cavalo me considerei durante muitos anos cavalo de Herskovits. Para repetir a expressão que é usada nas casas de culto afro-brasileiras, em que o iniciado é o cavalo de uma determinada divindade. Bem, não tinha intenção nenhuma de continuar com pesquisa de opinião pública, pesquisa de mercado. Voltei para o Brasil em 1945 e ingressei na Escola de Sociologia como professor. E passei a ensinar antropologia. Durante 4 anos, eu só me dediquei à pesquisa antropológica, fiz um estudo sobre folclore africano. O professor Pearson, que me havia apresentado ao Lloyd Free, continuou na escola até 1956, 57. E em 1949, ele mandou me chamar para uma reunião com um americano que era diretor de um grande instituto de pesquisa de opinião pública de mercado nos Estados Unidos. Eu fui conhecer esse americano e ele disse: olha, eu estou fazendo, a nossa organização está pretendendo fazer pesquisa de mercado e de opinião pública no Brasil. E gostaríamos que você dirigisse essas pesquisas aqui no Brasil. Você tem a formação. Eu conheci esse americano que veio para o Brasil fazer pesquisa de opinião pública para o governo americano, Department of State e para a AESO. Eram os 2 grandes clientes da organização dele. Eu fiz algumas pesquisas para ele e ele ficou entusiasmado com a possibilidade de ter uma organização de pesquisa no Brasil. Ele trazia ideias efetivamente modernas sobre técnicas, sobre métodos e técnicas de pesquisa. Ele trazia a contribuição do pesquisador americano de alto nível. A pesquisa de mercado quantitativa tem que ser feita à base de amostras probabilísticas. No Brasil, naquela ocasião, não se sabia o que era amostra probabilística. E durante muitos anos no Brasil não se sabe, só se utilizou a amostra de conveniência ou a amostra de julgamento. Essa é a verdade, durante muitos anos. Quando um dia eu falei a um diretor de uma importante organização de pesquisa de mercado no Brasil que era importante usar métodos probabilísticos de investigação, ele olhou para mim e disse: nós fazemos isso de casa em casa, está tudo bem. Mas não tinha, para ele era uma novidade completa, era uma ideia totalmente nova, a ideia de amostragem por processos científicos, processos probabilísticos. Eu conheci trouxe os métodos moderníssimos de pesquisa. Por exemplo, eu me lembro de ter feito em 1950 um estudo para determinar o antes e depois, pesquisa antes e depois. É curioso e até interessante, é uma parte da história do desenvolvimento da indústria do petróleo no Brasil. Nós fizemos uma pesquisa, que a AESO tinha interesse em entrar no mercado do Brasil para explorar o petróleo. Desde a prospecção até o refino. Então, queria saber qual é a opinião pública no momento com relação à entrada, aceitação ou não de capital estrangeiro para a exploração do petróleo no Brasil.
E a ESSO fez uma campanha publicitária para captar, para persuadir o público brasileiro da importância da contribuição do know-how e do capital estrangeiros para o desenvolvimento do petróleo, uma coisa nunca vista realmente nesse país. Então foi feita antes do início da campanha, fizemos uma pesquisa. Terminada a campanha, fizemos uma nova pesquisa. Eram métodos efetivamente modernos de investigação que nos foi trazida dos Estados Unidos e que era uma contribuição importante para o início da pesquisa de mercado sistemática, conduzida cientificamente no Brasil. O Auricélio Penteado, por exemplo, do IBOP, ele não tinha a mínima ideia do que eram os métodos modernos de investigação científica. Ele não tinha. Nós não tínhamos, não tínhamos pesquisa de mercado no Brasil, não tinha pesquisa de opinião pública no Brasil. Eram os americanos que nos ensinaram. E eu aprendi alguma coisa e me surpreendiam graças a esse contato que eu tive com os americanos. Eu me vi um dia sócio de uma organização que eu fui convidado para dar o nome, que eu chamei de IPOM, Instituto de Pesquisa de Opinião e Mercado, porque eu queria fazer, eram as duas coisas. Os americanos queriam que eu dirigisse a organização, eu me recusei. E foi a coisa mais prudente e sábia que eu fiz em matéria de pesquisa. Porque, apesar de ter uma formação razoável em sociologia, eu não tinha formação em marketing e não tinha formação em estatística, embora eu tivesse feito estudos de estatística na escola de sociologia. Mas um nível que eu podia perceber tinha sido muito inadequado para as necessidades de projetos de pesquisa em larga escala e efetivamente que poderiam só ser bem conduzidos se tivesse, além dos cuidados técnicos necessários, se tivesse também processos de amostragem adequados. Bem, recusei e veio para dirigir a organização no Brasil um americano, que era um psicólogo americano, um jovem psicólogo americano, que havia sido comandante de um PT Boat, aqueles famosos barcos, pequenos navios de guerra, barcos de guerra que combateram os japoneses no Pacífico com grande sucesso e que exigiam grande coragem, grande destreza por parte dos membros. Este americano chamava Monroe Mendelssohn. Acho que a pesquisa de mercado no Brasil se desenvolveu especialmente devido à influência do Monroe Mendelssohn. Ele era um professor universitário. Ele tinha a experiência de pesquisa de mercado nos Estados Unidos. E ele insistia em usar métodos científicos da pesquisa de mercado. A base mais acadêmica ele não fazia estudos acadêmicos, ele tinha um espírito de comerciante muito forte. Tanto é que quando ele voltou para os Estados Unidos em 1961, 62, quando ele voltou para os Estados Unidos, ele abriu um escritório de pesquisa em Nova York, que se tornou um dos principais institutos de pesquisa nos Estados Unidos. Tem o nome dele, está lá em Nova York até hoje, Monroe Mendelssohn. Não é um grande instituto, mas era um instituto efetivamente conceituado. Até pouco tempo atrás era extremamente conceituado. Então, com o Mendelssohn, nós aprendemos a implantar, fazer pesquisa de mercado bem feita, cuidadosa, segundo técnicas e métodos científicos. Então foi é uma contribuição importante que o IPOM deu ao desenvolvimento da pesquisa de mercado no Brasil. Eu me separei do IPOM em 1955, por razões de divergência sobre a maneira de conduzir certos projetos de pesquisa. No fim, eu era mais acadêmico do que ele.
e ele queria mais rapidez e praticidade. Eu queria mais segurança e mais qualidade na informação, mais qualidade nos dados. Bem, nos separamos, eu iniciei o INESE, que teve um relativo sucesso no Brasil durante alguns anos, e me dediquei, então, a diferentes tipos de pesquisa, principalmente na área quantitativa. Na área qualitativa, nos primeiros anos do desenvolvimento da pesquisa de mercado no Brasil, a área qualitativa era pouco considerada. Quem introduziu pesquisa qualitativa no Brasil foi o Pergentili. Que, depois de ter voltado da Europa, numa viagem que ele fez, financiada pela Lintas, introduziu aqui o que o presidente da Lintas chamava a arma secreta da Lintas, que era a discussão de grupo. Não podia revelar para ninguém que tinha arma secreta para orientar as campanhas publicitárias. Me entusiasmei pela pesquisa, logo comecei a fazer, que eu sempre gostei de fazer pesquisa. Mas notava que no Brasil não se fazia boa pesquisa de mercado. Fazia-se pesquisa de mercado, arroz com feijão. Eram as pesquisas principalmente de rádio, que o Ibope fazia. Não estou denegrindo o Ibope, pelo contrário. Eu acho que o Ibope teve uma contribuição extremamente importante, um pioneiro que foi na implantação da pesquisa de mercado no Brasil. Alguns gaiatos chegaram a dizer: o Otávio Eduardo é o fundador da pesquisa de mercado no Brasil. Não é verdade. Eu nunca fui o fundador, fui um dos pioneiros na etapa que eu chamo a etapa de formação da pesquisa de mercado, de desenvolvimento da pesquisa de mercado no Brasil. Mas não fui o fundador. Quem iniciou primeiramente foi um jornalista, o Auricélio Penteado, em 1942. A pesquisa que foi feita em 1934, a pesquisa do café, foi feita por pela J. Walter Thompson, uns publicitários da J. Walter Thompson. Conheci muito o Orlandi, que era diretor de mídia da J. Walter Thompson, que foi um dos principais dirigentes desta pesquisa sobre o café. Bem, como é que se desenvolveu nesses anos a pesquisa de mercado no Brasil? Foram aparecendo, o país se desenvolveu industrialmente, a partir principalmente de 55, na era Kubitschek, com o início da indústria do petróleo, da automobilística no Brasil. E surgiram necessidades por parte das organizações em obter informações. Mas eram principalmente os americanos que compravam pesquisa, não eram os brasileiros. Empresas brasileiras não estavam ainda interessadas. As empresas americanas foram as que mais investiram em pesquisa. E as necessidades foram aparecendo necessidades. Quem é que faz? É o IPOM, é o INESE, é o IBOP. Aos poucos nós fomos formando gente. E esses que trabalharam conosco inicialmente constituíram suas próprias empresas. Então, começaram a aparecer diferentes empresas de pesquisa, o mercado começou a crescer, o mercado nacional começou a crescer, a procura por pesquisa se tornou maior, e apareceram então, começaram a pipocar empresas de pesquisa por toda parte. Eu conheço muito poucas empresas que têm fidelidade a instituto de pesquisa. As empresas sempre compraram pesquisa em função do projeto especial que é apresentado, da proposta e do preço. A questão de preço sempre foi muito importante. Durante toda a época em que eu trabalhei em pesquisa, eu sempre tive que concorrer, inclusive com empresas que eu nem conhecia, junto a clientes para os quais eu havia prestado muitos e muitos serviços. Eu tive 2 exceções só. Eu só tive 2 clientes que efetivamente disseram: você é o nosso fornecedor, ponto final. Um deles foi a Esso e a outra foi a Shell. Eu troquei a Esso pela Shell.
Depois me arrependi. A própria embaixada americana fazia concorrência. Fazia concorrência entre duas empresas, o IPOM e o INES. Havia 9, 10 empresas de pesquisa e mercado no Brasil. Tinha uma que era dirigida por um brasileiro que sabia falar inglês e que tinha estudado nos Estados Unidos, então eu levava algumas vantagens. Então os americanos cobravam, pediam uma proposta, me lembro perfeitamente, pediam proposta ao IPOM e ao INES. E o IPOM geralmente cobrava muito mais que o INES. E a própria embaixada americana era obrigada a comprar do INES. Não, veja bem, não era só o preço, era questão de qualidade da realização da pesquisa, de prazo e de atender aos requisitos técnicos exigidos pela embaixada. Eu nunca tive um cliente tão exigente como a embaixada americana, porque tinha uma pessoa encarregada de pesquisa na embaixada, que era um professor de psicologia, havia sido um professor de psicologia nos Estados Unidos, e um professor de marketing nos Estados Unidos, sucederam-se vários, eu conheci 3 ou 4, mas todos eles altamente capacitados, do ponto de vista técnico, e exigiam naturalmente projetos bem apresentados e que a empresa tivesse capacidade de fazer. A esse respeito, muito curioso, o primeiro cliente do INES foi a Johnson & Johnson. A Johnson & Johnson era cliente do IPOM. Eu abri o INES e fui fazer uma visita à direção da Johnson & Johnson. O presidente da Johnson & Johnson era um americano grandão, alto, que no fim morreu aqui no Brasil, chamado Williamson. E eu fui a ele e disse: olha, senhor Williamson, eu estou saindo do IPOM, estou fazendo uma empresa. Ele falou: bem, então, eu vou te pedir uma proposta. Pedi uma proposta para uma pesquisa, a primeira pesquisa que nós realizamos, uma pesquisa sobre a proteção higiênica da mulher, em São Paulo e em Bragança Paulista. Eu me lembro exatamente quanto eu cobrei pela pesquisa. Cobrei 80 contos de réis. Ele, então, disse, eu escrevi a proposta, mandei a proposta, fui levar a proposta, ele leu e disse: está aprovado. Eu falei: menos um item. Eu falei: qual o item? Forma de pagamento. Eu não vou pagar inicialmente os 40 contos de réis que você está pedindo, 50%. Porque eu confio em você do ponto de vista técnico. Agora você precisa dar prova de que tem idoneidade financeira. Eu falei: eu não tenho esse dinheiro, mas eu arranjo. Arranjei o dinheiro e eu fiz a pesquisa e eles me pagaram ao final. E depois disso eles me pagaram normalmente, dando de entrada sempre 50%. Eu tive a sorte de ter sido um dos primeiros, e os que chegam em primeiro lugar naturalmente levam alguma vantagem sempre. E tive a sorte de acompanhar o que estava sendo feito em pesquisa nos Estados Unidos, a princípio pela relação que eu tinha com o IPOM, e depois pela literatura. Eu sempre fui um leitor extremamente ávido, e não há no Brasil provavelmente ninguém que tenha lido tanto em pesquisa de mercado como eu. Eu leio tudo. Eu leio tudo que aparece, podendo ler, eu vou ler e vou estudar. Em função disso, eu me mantive atualizado, Eu tive a sorte de ter sido um dos primeiros, ter tido conhecimento do que se fazia, iniciar algumas coisas novas no Brasil em pesquisa. Por exemplo, nós introduzimos no Brasil a pesquisa de verificação da eficácia da publicidade por meios impressos. Impressos, sim. O START. Eu introduzi o START no Brasil. Não teve sucesso porque as empresas de publicidade não tinham interesse em que alguém viesse a demonstrar, que através de dados, como eu demonstrei, que havia coisas, anúncios que apareciam em revistas importantes e que não eram notados a não ser por 15%, 20% dos leitores. Porque aquilo era um escândalo. Sim. Atrapalhava a vida de muitas empresas.
Nós introduzimos no Brasil a pesquisa nacional entre consumidores. Nós tínhamos uma pesquisa entre consumidores no Brasil de 8 mil donas de casa, no Brasil inteiro. Nós íamos a 25, 30 cidades, em diferentes partes do Brasil, usando métodos probabilísticos de amostragem. Nós introduzimos no Brasil a pesquisa chamada Car Clinic, através da Ford. Nós fomos procurados pela Ford e durante 10 anos nós fizemos pesquisas sobre todos os lançamentos novos da Ford através de clínicas de carro. E não apenas quantitativas. Nós introduzimos no Brasil a pesquisa qualitativa da área de avaliação de modelos novos. No princípio, no Brasil, na época em que começou a se fazer pesquisa através dos americanos, dos pedidos de empresas americanas especialmente, as pesquisas se limitavam principalmente a duas coisas. A nossa marca, como vai? Por que é que não estamos vendendo mais? Até que ponto a nossa marca é conhecida? Até que ponto a nossa marca é apreciada? E por que gostam dela ou não gostam? E qual é a nossa situação relativa à concorrência? Ou então, nós queremos baratear o nosso produto. Então a nossa pasta de dente, se nós não podemos alterar uma substância que entra na fabricação, se nós introduzirmos essa nova substância que vai permitir uma economia de 10% no preço do custo da fabricação, será que o consumidor vai notar essa diferença? Então começamos a fazer, as empresas começaram a fazer muita teste de produto. Caso da Lever, especialmente, Colgate-Palmolive, Nestlé, todas as grandes empresas americanas e estrangeiras dedicadas a produtos de consumo fabricação de produtos perecíveis, tiveram esse problema, especialmente. Novos produtos, não novos produtos, mas algumas vezes novos produtos e até extensão de linha, mas especialmente alteração de um produto já existente, na área alimentícia e na área de produtos de limpeza, como limpeza pessoal, como pasta de dente. Shampoo, a mesma coisa. Bem, aí, a partir de 70, as empresas começaram a ter um interesse em pesquisa qualitativa. Até 70 não havia interesse, não tínhamos pesquisa qualitativa no Brasil. A partir de 70 começou a aparecer um grande interesse em pesquisa qualitativa através de discussões de grupo. E isso foi uma coqueluche durante certo tempo. A coqueluche foi iniciada em grande parte devido à presença do Dichter no Brasil. O Dichter veio a São Paulo. Ele fez uma conferência patrocinada não sei se foi pela Associação dos Diretores de Venda na ocasião, se foi uma agência de propaganda, Young Rubicon, eu acho que foi Young Rubicon. Ele veio ao Brasil, fez uma senhora conferência, houve uma cerimônia, houve um comparecimento de cerca de 300, 400 publicitários e homens de empresa ao almoço oferecido a ele, e ele fez uma palestra extraordinariamente interessante, e eu pedi a ele para fazer uma conferência na escola de propaganda, e ele fez uma conferência na escola de propaganda. Então, a presença dele despertou muito interesse entre as empresas brasileiras por pesquisa motivacional. As empresas americanas daqui começaram a pensar, poxa vida, eles estão fazendo isso nos Estados Unidos, na Inglaterra, podemos fazer isso aqui também. Daí o Pergentino ter sido enviado para lá. Com a pesquisa qualitativa, a pesquisa de mercado no Brasil se sofisticou. A sofisticação que nós havíamos introduzido através do IPOM e do INES, por métodos modernos de amostragem, e especialmente pelo seguinte: o treinamento dado
no IPOM e no INESE ao entrevistador era alguma coisa muito séria. A preocupação que nós tínhamos com a qualidade do campo e com a verificação do entrevistador. Não tem nada de verificar 10%, não, senhor. Vamos verificar é 20% mesmo. E tem que ir lá verificar e perguntar se o entrevistador esteve lá e fazer de novo a entrevista em algumas partes. Agora, isso era possível num Brasil em que havia, que estava crescendo ainda, que era ainda muito provinciano. Porque São Paulo, até 30 anos atrás, era provinciano. Era uma cidade provinciana. Não era, tinha crescido muito, mas era muito provinciana. E no resto do Brasil, então, não se diga. Então, essas coisas tornaram a pesquisa no Brasil uma atividade séria e de boa qualidade. Eu posso garantir a vocês, posso garantir a qualquer pessoa que o campo feito no Brasil é melhor do que é feito nos Estados Unidos. Eu sei que houve o pesquisador de mercado brasileiro não tem nada de se envergonhar com relação aos americanos e europeus. A qualidade do nosso campo, a qualidade das nossas análises é muito boa. Muito boa. Sempre foi. Eu acho que ajudei um pouco nisso. Efetivamente, eu tomei a iniciativa entre o pequeno número de pesquisadores de mercado da época em dar início à primeira associação de institutos de pesquisa, que foi a BPM, em 1973, 74. E depois, em 1982, a Sociedade Brasileira de Pesquisa de Mercado. Aliás, a respeito da Sociedade de Pesquisa de Mercado, tem um episódio de que eu conto, às vezes, tem um interesse histórico. Eu fui a uma reunião convocada pela Eugênia Paisani. Nessa reunião, a Eugênia disse a cada um dos presentes: você vai se inscrever ou não vai se inscrever na Isomar? O principal objetivo da reunião tinha sido cooptar membros para a Isomar. Eu, então, na reunião, estavam umas 12 pessoas, 12 pesquisadores de mercado, 12 ou 15. Eu disse: não, eu não vou me inscrever na Isomar. Mas como você não vai inscrever? Eu não vou me inscrever na Isomar porque eu sinto que deveríamos criar uma associação brasileira de pesquisadores de mercado. Nós já temos possibilidade de fazer isso. E antes de ter essa associação, eu não vou me inscrever na Isomar. Mais tarde pode ser. Aliás, nunca me inscrevi na Isomar. Bem, estava presente à reunião o Silvio Pires de Paula, que tinha sido meu entrevistador também. O outro que foi meu entrevistador e que abriu o escritório de pesquisa. E o Silvio olhou para mim e, muito moleque, e disse: deixa disso, no Brasil não se, só sabe que não vai nunca fazer uma sociedade de pesquisadores de mercado no Brasil. O Alfredo tentou, fulano tentou e sempre deu em nada. Eu falei: bem, antes de fazer, eu não vou me inscrever na Isomar, e eu digo a você o seguinte: se vocês me ajudarem, dentro de 3 a 6 meses nós vamos ter uma sociedade de pesquisadores de mercado no Brasil. E o Silvio então me desafiou e disse o seguinte: está postada uma garrafa de uísque estrangeiro. Ele perdeu porque nós conseguimos fazer a sociedade dos pesquisadores de mercado. A origem da BPM foi uma reunião que eu fiz, chamei uns 7 ou 8 institutos de pesquisa e falei: olha, está na hora de a gente fazer ter uma sociedade representativa da classe, da categoria. Vamos fazer isso. O Pergentino, que já tinha a LPM, a Tânia, que tinha já a
que era firma dela, o próprio diretor da Silvio Pires de Paulo, diretor da Comando. Havia outros, havia o Ibope também presente, e o Ipom, que era o Maxime Castelnau, e o Maxime me sucedeu quando eu saí do Ipom. O Maxime, que era meu cliente no Ipom, eu trabalhava no Ipom porque eu comecei no Brasil em 1956. Eu criei o primeiro estudo que depois foi imitado pelo próprio Maxime, pelo Ipom, e que depois foi acabado pela Nilson. A Nilson chegou aqui e acabou conosco, que é o Store Audit. Eu fazia o Store Audit, o primeiro Store Audit. Eu lembro disso. Os Store Audits no Brasil, eu que iniciei em 1956, com o apoio especialmente da Johnson & Johnson. Tínhamos 10 clientes, mensal. Nós fazíamos um levantamento mensal em cerca de 60 farmácias em São Paulo e Rio de Janeiro. Maxime era gerente de marketing dessa empresa que produzia Vic. Ele trabalhava na Vic. Ele era gerente de marketing da Vic. E comprava o meu Store Audit. A Vic era meu cliente através do Maxime. E um belo dia o Maxime apareceu como gerente do Ipom, substituindo a mim, que eu saía do Ipom, e ele ficou durante algum tempo, ele passou a ser o principal executivo do Ipom no Brasil. E transformou o Ipom. Com o tempo ele passou a ser dono do Ipom. Os americanos começaram a sair e ele começou a ter... Eu tinha 10% só do Ipom. E o Maxime inicialmente só tinha 10%, como também o próprio Mendelssohn só tinha 10%. A nossa participação. Então, comecei o Store Audit, o Maxime fez a mesma coisa, começou a ser um concorrente fortíssimo para mim, eu comecei a perder cliente, e finalmente a Nielsen veio em 72 e acabou tanto com o meu Store Audit como com o Store Audit do Maxime. As relações entre os institutos de pesquisa, pelo menos que eu conheça, eram relações, em primeiro lugar, havia relações quase que primárias entre o pessoal de pesquisa de mercado, porque éramos poucos. A ABPM foi fundada com 9 associados. 9 associados. Então nós nos conhecíamos pessoalmente, éramos amigos, éramos companheiros, trocávamos ideias, etc. Éramos concorrentes, quer dizer, o Johnson & Johnson era meu cliente, mas era cliente do Ipom também. Então havia concorrência por exemplo, a Ford, eu fazia as pesquisas da Ford. Houve um gerente de pesquisa da Ford um belo dia que resolveu fazer pesquisa com o Ipom. Então, eles dividiam os trabalhos entre o Ipom e o INESE. Então era questão de preço. Se eles queriam fazer uma clínica de casos, eu cobrava, por exemplo, $100 mil. Se o Maxime cobrasse $80 mil, dava o Maxime. Se o Maxime cobrava 100 e eu cobrava 80, ele dava para mim. E mesmo as grandes empresas têm essa preocupação, porque os responsáveis são cobrados. O presidente da empresa quer saber como é que você está gastando $100 mil com o INESE, quando você pode pagar apenas 75 para o Ipom. Então havia, provavelmente, eu acho. Mas nunca houve, entre as empresas de pesquisa, nenhuma discussão ríspida a respeito por ter ganho ou perdido, por uma empresa ter perdido numa concorrência. Sempre houve uma aceitação de cavalheiro. Era um jogo limpo. Muitas vezes eu escuto que há preferência por uma determinada empresa porque alguém está comendo bola. Bem, eu acho que isso no Brasil não é muito comum. Nunca senti, junto aos meus clientes e junto aos meus colegas, a existência mesmo dessa prática. Ocasionalmente é que se tem notícia, que eu tinha notícia, por exemplo,
quando eu estava muito ativo em pesquisa, que eu tinha notícia de uma ou outra, um outro deslize. Nunca ninguém teve a coragem de chegar a mim e dizer, olha, a pesquisa é sua, mas você precisa me dar alguma coisa. Eu acho que, eticamente, a pesquisa de mercado no Brasil sempre andou bem. Não sei se nos últimos anos continua assim, mas tenho convicção de que durante muitos e muitos anos, praticamente durante os meus 50 e poucos anos de pesquisa, eu diria que 50 anos, as práticas éticas entre as empresas sempre foram seguidas à risca. Eu ouço de outros profissionais, muito mais do que na minha própria experiência. Eu diria que a qualidade da pesquisa de mercado no Brasil tem piorado. Piorado em que sentido? A qualidade do campo ficou meio periclitante em razão, em primeiro lugar, das dificuldades crescentes em obter amostras representativas em grandes centros urbanos, como São Paulo, Rio de Janeiro especialmente, em outras grandes cidades. Em segundo lugar, parece que houve uma alteração na constituição das lideranças de pesquisa de mercado no Brasil. A princípio, os chefes de campo, os analistas, vieram das ciências sociais, principalmente da psicologia. Eram sociólogos, ou tinham feito curso de sociologia ou de psicologia, e tinham uma visão muito mais humanista das coisas do que as pessoas que aparentemente vieram das escolas de administração de empresas, das faculdades de economia, engenharia e outros que passaram a fazer pesquisa de mercado. Então, essa é uma das razões. Segundo lugar, por incrível que pareça, parece que a compra, a aquisição de empresas nacionais por empresas estrangeiras, ao invés de ter trazido vantagens de natureza qualitativa, trouxeram desvantagens. Porque, aparentemente, as grandes empresas estão preocupadas em ter lucros. As empresas, há grupos hoje de pesquisa no mundo inteiro, não é só no Brasil. Por exemplo, nos Estados Unidos, a Market Facts, que era uma das empresas mais qualificadas nos Estados Unidos, simplesmente desapareceu, absorvida por esse grupo, me esqueci do nome da empresa. Bem, além disso, as empresas cresceram demais, algumas desses grandes grupos cresceram demais, caso, por exemplo, do próprio Ibope, e começaram então a comprar pesquisa de pacoteiros. Nós no INESE nunca fizemos pesquisa a não ser com o nosso próprio pessoal. O nosso próprio pessoal e com exigências muito pesadas sobre a qualidade, sobre o treinamento e a qualidade. Com grandes empresas que são obrigadas a fazer 15, 20 pesquisas por mês, e às vezes mais até, e algumas grandes, as empresas não têm capacidade de ter chefes de campo, supervisores, em número suficiente para treinar as equipes de que precisam. Então, terceirizam. A terceirização, a meu ver, não ajuda a qualidade da pesquisa. Porque, embora as empresas que usem terceirização exerçam uma certa fiscalização, uma certa supervisão, ela nunca é tão intensa como aquela exercida pela própria empresa que fazia a pesquisa e que não comprava, não terceirizava. Nós nunca terceirizamos. Sempre fizemos trabalho com os nossos próprios supervisores e sempre ficando em cima deles o tempo todo. Então, essas condições, me parecem, têm contribuído para que a pesquisa quantitativa
tenha perdido alguma coisa da sua boa qualidade, eu acho, pelo que me dizem. Eu não estou comprando pesquisa, eu não estou examinando os relatórios, portanto eu não poderia dizer se isso é verdade ou não. Ouço às vezes alguns clientes se queixando da qualidade. Alguns clientes se queixam da qualidade, dizem que a qualidade não é, olha, a qualidade não é mais o que era. Isso quanto à pesquisa quantitativa. Quanto à pesquisa qualitativa, eu diria que nós no Brasil estamos muito bem servidos. Nós temos um pessoal com treinamento em sociologia, especialmente psicologia, que tem tido bastante sucesso e tem feito muito bom trabalho. Eu diria, talvez sendo um pouco exagerado, que nós fazemos melhor pesquisa qualitativa do que quantitativa. Nós certamente fazemos pesquisa qualitativa muito melhor do que os americanos e os ingleses. Certamente. Certamente. Porque, infelizmente, os americanos continuam, apesar de fazer pesquisa qualitativa, a querer medir cabeças. Continuam medindo cabeças. Então, quando eu ouço críticas de americanos que dizem, mas como vocês no Brasil, vocês deixam os grupos à vontade, as pessoas ficam à vontade, vocês, o moderador não conduz, não está fazendo pergunta, tem que perguntar a cada um. Então eu acho isso muito engraçado e atribuo isso em grande parte à preocupação quantitativa dos americanos, que querem trazer da área quantitativa uma prática que é válida da área quantitativa, mas não na área qualitativa. Quanto à qualidade, eu acredito que nós no Brasil temos uma preocupação em fazer boa pesquisa e adotar e seguir os métodos mais modernos, mais adequados para executar bom trabalho de campo em pesquisa quantitativa. E em pesquisa qualitativa, eu acho que nós estamos muito bem orientados, em geral, quanto à maneira como se devem conduzir grupos e fazer entrevistas em profundidade. A minha recomendação especial para pesquisador de mercado, seja velho, seja moço, é essa: estude, leia, aprenda com os outros. Você não aprenda e medite na sua experiência. Aprenda com a sua experiência e aprenda com a experiência dos outros. E a experiência dos outros é transmitida através, especialmente, dos trabalhos escritos por professores de marketing e pesquisa, de sociologia, de psicologia, de antropologia. Eu, por exemplo, defendo intransigentemente o uso de conceitos psicológicos e de conceitos sociológicos em pesquisa de mercado. Eu sou o maior admirador da teoria da classificação dos desejos, das necessidades. Eu sou o maior admirador. Eu acho fantástico isso. Acho que nós, para compreendermos bem o ser humano e compreendermos bem o consumidor, precisamos ler o que esses psicólogos, esses sociólogos, desde Kurt Lewin, escreveram e têm a nos ensinar. Inclusive técnicas projetivas. Eu não vejo outra possibilidade de progredirmos, porque nós somos, efetivamente, não somos vendedores de pesquisa. Nós somos fazedores de pesquisa. Nós fazemos pesquisa, nós somos profissionais que fazem. E os profissionais que fazem precisam aprender com a sua própria experiência e com a experiência dos outros. E a difusão é absolutamente essencial. Muitas vezes é muito mais importante. Todas as técnicas que eu introduzi no Brasil, eu aprendi lá fora. Eu aprendi lendo, aprendi conversando com profissionais americanos, profissionais ingleses. Alguns profissionais ingleses são excelentes, excelentes, excelentes mesmo. Tão bons, se não melhores do que os americanos. Na área qualitativa, os americanos levam um banho dos ingleses. Levam um banho. Os ingleses são muito melhores.